Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4, versículo 28. Amém? Estou escutando algumas bíblias ainda folheando, isso é muito bonito. Um dos melhores barulhos que tem na igreja é de bíblia folheando. É uma benção. Eu louvo a Deus por sua vida, por você se desprender do seu domingo à noite e de vir aqui adorar o Senhor conosco. E eu sei que o Senhor desceu na adoração dos santos nomes de Deus, das mulheres que estavam aqui, da irmã Nelly que estava aqui. Mas agora é a hora de o Senhor falar contigo. Então o que o pastor Adriano pede? Grandes mensagens sempre houve um segredo. Grandes pregadores, pastor? Não. A palavra de Deus, um ponto. Mas também houve grandes ouvintes. Se você não se desprender de ouvir a palavra de Deus, não atender o seu celular, a não ser que você precise deixar ele ligado por motivo urgente, desligue, se desprenda, não fique olhando para o lado, olhe e escute a palavra de Deus e olhe sempre para mim aqui, porque o Senhor vai falar conosco essa noite, amém? E Deus abençoe a todos aqui nessa noite. João 4:28 diz assim: quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse inteirinho os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: terá porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a comida que consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu vou repetir o versículo. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. De pé comigo, olhos fechados. Deus e Pai, sentimos a sua presença, o Senhor está aqui, ó Deus. O teu Espírito, Deus, sustenta todas as coisas. E eu sei, ó Deus, que a palavra tem poder para mudar, transformar, para nos colocar no caminho certo. E a fé vem por ouvir a tua palavra, Senhor. Deus, esta noite eu me coloco na sua presença, somente, Deus, como interlocutor da sua palavra. E peço, Pai, enquanto estiver pregando aqui, que os corações que estão, Senhor, na nave da igreja possam, Senhor, sentir a sua glória, possam, Senhor, sentir a sua unção, possam tocar, ó Deus, a tua glória com as mãos, possam, Senhor, sentir o Senhor operando, talvez curando, batizando com o Espírito Santo, levantando o caído. Deus, faça a sua obra. Deus, eu estou aqui, Senhor, nas suas mãos, dizendo que o que importa é que o Senhor cresça neste lugar e eu diminua. O que importa, Pai, é que a tua palavra venha, Deus, em encontro aos teus filhos e filhas, como veio a mim. Fale conosco, nos ensine, nos exorte. Deus, o teu Espírito, Pai, tome posse em nossos corações. Eu te peço, em nome de Jesus, eis-me aqui na sua presença. Tome assento em nome de Jesus. Certa vez eu ouvi isso. O louvor foi uma bênção, como foi este. E a presença do Senhor impregnou o ambiente. Talvez alguns discordem do que eu vou dizer, mas quando os homens, o homem que estava pregando subiu ao púlpito, ele disse assim que não precisava nem ele pregar, porque a glória do Senhor já estava no ambiente. Por um ponto eu concordo com ele, porque a glória do Senhor já está nesse ambiente. Mas por outro ponto eu discordo dele, porque há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Se nós viemos aqui e adoramos ao Senhor, a adoração subiu, o louvor divino chegou ao céu, Deus abriu e derramou o seu Espírito, Ele já preparou seus corações.
Ele já abriu a terra e vai vir a semente da palavra. É por isso que tem que ser feitas essas coisas com ordens racionais. Deus, Ele é Espírito e sim, procura os que adorem Ele. Mas Ele também quer falar comigo e quer falar contigo. Amém? Em nome de Jesus. Então, falar... Até aqui? Eu prefiro esse aqui, irmãos. É mais legalzinho. Glória a Deus. Tem algumas coisas. Glória a Deus. Falar com pessoas que têm experiência, que nos contam alguma coisa de testemunho da vida, de testemunho com Deus, é muito importante, porque sempre nos traz algum ensino, sempre nos traz dando algo de bom a aprender. É por isso que, aconselhando os jovens, sempre escute os anciões, os mais velhos, que já têm uma passagem maior pela vida, que tem nos seus lombos, no seu rosto, a experiência de viver há mais tempo. Então, nesse contexto, é sempre bom procurar pessoas do nosso meio e que nos dão exemplos de vida, exemplos de fé, exemplos de experiências com Deus. Por exemplo, falar com o pastor Sandro e ouvir as suas viagens missionárias me traz fome ao coração. Falar com a pastora Jacira em relação à sua experiência da igreja, a pastora Angelita, enfim, aqueles que estão há mais tempo na jornada, traz, o pastor Everaldo, traz conhecimento e traz para nós experiências boas que a gente escute e que essas pessoas que têm autoridade do assunto e intimidade com isso nos ensinam. Então isso é uma sabedoria, um princípio de saber escutar para aprender. Desse modo e desse aspecto, porque Deus me fez escolher o Evangelho de João, porque o Evangelho de João ele nos traz uma poderosa história, uma poderosa colocação. Todos sabem, quem estuda a Bíblia, que entende um pouco, que Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, que falam sobre a genealogia de Jesus Cristo, a obra e o ministério dele. Mas João, ele foi um pouco mais profundo. João, ele foi um pouco mais íntimo. Imagine só, poder ouvir de um homem que cita a história de Jesus, sabendo que esse mesmo homem, em um tempo de machismo radical, em que os judeus poucos chegavam-se a homens, sabendo que João, discípulo que Jesus amava, chegava em Jesus e podia reclinar a cabeça no seu peito e podia descansar nos braços do mestre. Adriano, isso aí é assim. Você ouviu se abraçando o meu irmão aqui agora? Quantos anos atrás? 2000 anos. Você ainda encara, às vezes, com certo preconceito, sendo agarrado demais. Imagine, nesse tempo atrás, chegar em Jesus e abraçá-lo e ter intimidade com o mestre. Era algo que talvez entre os seus irmãos discípulos havia até comentários, havia até uma discriminação. Talvez ele fosse chamado de pederasta, talvez de efeminado, mas João não queria saber dessas coisas. João queria intimidade com ele. E quem tem intimidade com ele, que fala conosco, eu pego essa história, eu pego esse evangelho, porque João, ele vai mais profundo com Jesus. A própria história diz que o imperador da época, chamado Domiciano, no tempo de João, se autoproclamou Deus. Depois de ser chamado Deus, João não gostou da história e disse: não, meu Deus é Jesus. Ele mesmo vê isso e o imperador faz um censo e vê como foram as mortes dos seus irmãos e diz: eu vou te fazer uma pior para você, João. Vou colocar você num azeite quente, num tambor fervendo, você vai virar uma bolinha. A história diz que jogaram João lá e que não houve nada com João. O imperador fica apavorado porque o óleo quente não derrete o servo de Deus. Por quê, pastor? Porque era íntimo dele. Quem tem intimidade com ele vence até o óleo quente. O imperador, apavorado com isso, vendo que a morte não pegava o íntimo de Deus, leva ele à ilha de Patmos e exila João por algum tempo. É por isso que eu peguei o evangelho de João para começar a pregar para você. É porque ele é íntimo de Deus. E que é íntimo de Deus nos fala as coisas que viveu do lado dos que teve a experiência de passar essa intimidade com Deus. E
E eu comecei a ler o Evangelho de João no capítulo 4, versículo 28, e te dizer de um tempo em que Jesus estava nas suas pregações com os seus discípulos. E nesse tempo houve uma discussão entre os fariseus e os discípulos de João Batista acerca de quem estava batizando mais pessoas. Jesus então não quis saber dessas controvérsias, porque a ele não estava para mostrar o tamanho do seu ministério, se era maior, se era menor. Ele ouviu essas coisas entre fariseus e entre os discípulos de João Batista, e ele sai então de Judeia para Galiléia. Os judeus em seu tempo, se tomasse esse caminho de sair de Judeia para Galiléia, eles costeariam Salim, eles costeariam o Rio Jordão e não passariam por Samaria, porque era um caminho que os judeus não passavam. Entre a Galiléia e entre a Judeia, ponto de partida, a Judeia, a Galiléia, ponto de chegada, existia Samaria no meio. Se fosse um homem comum, um judeu, ele costearia o rio. Mas Jesus quer fazer um roteiro mais reto. Jesus não quer perder tempo. Jesus não quer ficar rodeando. Ele quer ir direto ao assunto. E quando ele vai para Samaria, a Bíblia diz que Jesus chega a uma cidade chamada Sicar, aonde ali parece que existia, pastor Jacir, um ponto turístico chamado a Fonte de Jacó, por perto daquelas regiões. E nesse caminho ele fala aos discípulos: eu espero lá e vocês vão comprar comida. O texto fala isso, que os discípulos saíram para comprar comida, porque não tinha. A água estava lá, Jesus não tinha cântaro, ele precisava descansar. E ele, chegando cansado da viagem, senta ao seu posto, talvez bate a sua sandália, dá uma respirada, seca a sua testa, o seu suor, a sua roupa já grudando, quase meio-dia na hora sexta. E o que acontece? Acontece que vem chegando uma mulher da cidade de Samaria, em mais um dia de batalha, em mais um dia de labuta, veio com um cântaro para tirar a água do poço, talvez para fazer comida um pouco atrasada, não sei. Mas está lá o mestre, assentado no poço. Os seus discípulos estão indo. Para começar a aplicar a mensagem, eu quero que vocês que já andam com Jesus aqui nessa noite sejam os discípulos. Vocês que estão com Jesus, que ministram louvor, que conhecem a vida com Deus, que já se batizaram, que têm experiências com o Espírito Santo, que já estão na igreja, que estão na obra, sejam comigo os discípulos. E eu dou um tema a essa mensagem essa noite: surpreendente Jesus. Nós que somos discípulos saímos para comprar comida, não. Fomos eu, você, a Islane, a pastora Jacira, a Roberta, fomos todo mundo. Saímos para comprar a comida, enquanto Jesus vai ao poço de Jacó. E o obreiro, ele é rápido. O obreiro, ele é ligeiro, porque o mestre está esperando. Parece que eu consigo escutar João falando a Pedro: vamos se apurar, ó. Vamos lá, porque Jesus está esperando, a gente tem que comer e seguir a viagem, porque ali tem Samaria logo então, a gente tem que passar rápido por ali. Vamos lá, ajuda-se. Não, só vendo para crer mesmo, a gente tem que ir lá buscar. Eu vejo os discípulos conversando e indo comprar comida, e Jesus esperando. De repente chega uma mulher, a samaritana. Jesus sentado, olha para ela. As roupas denunciam também, ela e ele. Uns se olham, esse é judeu. Ele olha a mulher samaritana. Ele é um Deus, ele já sabia que ela viria. Ele é o onisciente e onipresente, não perderia o seu tempo. E quando ela issa o balde, a água que está no poço, Jesus diz para ela assim: ei mulher, dá-me de beber. Isso é um problema. Judeus, samaritanos não conversavam e nem se davam. Por quê, pastor? As colocações disso começou lá em 722 a.C., quando o reino do norte foi levado cativo. Foram levados cativos e ficou os judeus. E vieram o povo de fora, e ali houve uma miscigenação, casaram com mulheres de fora. E esses filhos dessas uniões viraram samaritanos. Pior ainda, quando Babilônia conquistou a Judeia e levou a Judeia cativa, o povo da Judeia ficou remanescente, eles não se corromperam. E nessa não corrupção houve a divisão. Vocês lá se corromperam, nós aqui também não. Então não há conversa. O judeu, ele é sádico, ele não se mistura mesmo. Então o povo misturado eram os samaritanos. Era uma raça praticamente desprezada pelos judeus. E o que acontece nisso? Para piorar, os samaritanos diziam que tinha um templo para adorar no Monte Gerizim.
Jerusalém. Então as questões eram religiosas e de raça. Não tem como chegar. Quando Jesus chega a ela e pede água para beber, a mulher se assusta e diz: como tu, sendo judeu, pede água a mim que sou samaritano? Jesus olha para ela e o diálogo começa a se estender. A primeira visão da mulher é que ela viu Jesus como um judeu. Jesus fala assim: ah, mulher, se tu soubesse o dom de Deus e quem lhe pede água, tu me pedirias essa água e eu te daria dessa água, e esta água em você faria uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher não quer saber, ela pilha. Ela diz: ei, judeu, o senhor não tem nenhum cântaro, homem, para tirar essa água daí, e o poço é fundo, 34 metros, diz alguns historiadores. Como tu tem água viva? Jesus começa a falar das coisas do Espírito para ela, e ela vai ficando imantada pelo mestre. Ela esquece da água do cântaro, ela esquece que tem que voltar para casa, talvez fazer a comida para a família ou para o marido, não sei. E ela fica com Jesus em poucos minutos, e começam um diálogo entre os dois. E nisso os discípulos, que somos nós, que já conhecemos Jesus, estamos lá comprando a comida, e Jesus está sozinho com ela. Jesus começa a dizer para as coisas: que beber dessa água tornará a ter sede, aquele porém que não beber nunca mais terá sede. E ela diz: Senhor, então por favor, dá-me dessa água, Senhor. Quando eu venho para um lugar desse, quando eu me visto na minha casa, quando minha esposa se arruma com meus filhos, eu espero ter um pouco mais dessa água. Eu espero que você também receba dessa água. A situação é que nós às vezes não pedimos isso para Deus. Às vezes a gente chega na igreja, é bem recebido pelo corpo que está na frente, e nas primeiras orações já começamos uma lista de pedidos a Deus, sendo que nós temos que ter uma fonte que jorra para a vida eterna. Temos que se encher das coisas espirituais e querer algo mais profundo com Deus. O que foi cantado aqui é lindo: águas profundas, tem artelhos, tem joelhos, mas tem lombos, tem a cabeça, tem as profundidades de Deus. Nós precisamos muito mais disso. E ela diz: Senhor, dá-me dessa água, para que eu beba e não tenha mais sede, e nem precise vir aqui tirá-la. Ela não queria ter o trabalho de voltar lá. A visão dela estava focada nas coisas ali, do dia a dia, da labuta, da comida, da água, do cântaro, do caminho de volta, de chegar em casa, de fazer aquilo. E Jesus estava oferecendo a vida eterna para aquela mulher. Sempre que se encontramos com Jesus, nós pedimos alguma coisa, mas Ele tem muito mais para nós. Sempre que pensamos em que abrimos alguma coisa no nome de Jesus, uma igreja, algum negócio, dizendo: Senhor, se chegar aquele pontinho já está bom. Você pensa assim: mas o Senhor, os seus sonhos são maiores e menores que os nossos. E o diálogo se estende. Houve uma quebra de anos religiosa, uma quebra racial, porque quem está do lado da mulher é o mestre, é o dono da vida. E ele não vê a pessoa pela sua etnia, pelo seu poder. Ele vê uma alma, ele vê um ser humano. Só que Jesus quer tratar de algumas coisas com essa mulher. E nesse tempo eu já aplico que a mulher de Samaria, os que estão aqui essa noite, que vão se encontrar com Jesus, nós somos os discípulos que estamos andando fora dessa história agora. Estamos voltando com a comida. A samaritana representa as pessoas que se encontraram com Jesus essa noite aqui. Pessoas que vieram para essa porta, que entraram ali agora e nem sabem por que veio. Ou se veio, talvez veio só para mais um culto, mas Deus tem algo com você essa noite. Deus tem algo para a sua vida essa noite. De você ser daqui não somente com mais um culto, mais um domingo, o tempo cooperou, não choveu, estou aqui, não. Deus tem algo para você essa noite.
do algo de Deus não é em que você pense que amanhã não precise mais trabalhar, que virá dinheiro na sua conta e que o seu carro vai ficar um carro zero. Não é essas coisas que eu estou falando. Parece que eu sempre repito as mesmas coisas, mas é que Deus sempre toca meu coração. Deus vai te colocar uma fonte no seu ventre que jorra para a vida eterna. É por isso que eu separei duas classes aqui agora. Os discípulos estão voltando, nós já estamos com Jesus. Mas tem pessoas que chegaram aqui hoje para visitar ou para voltar à igreja, que o Senhor tem uma obra com você, que o Senhor tem algo para você. E algo não é eu vou que dar, é Ele. E quando Ele dá, homem nenhum pode tomar. Deixa eu abençoar. Eu amo você, Jesus. Você é uma bênção. O que acontece, pastor? Pois bem, eu te digo. A história continua. O diálogo está acontecendo. A mulher está sendo tocada por Jesus. Ela pediu algo que ela nem sabia o que ia ganhar. E a história vai continuando. E agora a história vai falar um pouco de você. Porque Jesus disse para ela: você quer dessa água? Quero beber dessa água, nunca mais ter sede. Eu quero. Dá-me dessa água, Senhor. Ou judeu. Jesus disse assim: tudo bem, vai lá e chama o teu marido. Jesus não dá nada sem tratar com as pessoas. A gente todo dia é tratado. O que a pastora Gisele pregou aqui é o que mais nós vivemos todos os dias. Passe 20 anos, passe 30 anos, passe 50 anos. Se você é um ser humano e está sobre a terra, não tem uma auréola na cabeça, não usa asas nas costas, não está no nível espiritual maior que o ser humano, você tem que estar sendo moldado por Deus. Porque erramos, pecamos, não por consciência, por acidente. Porque quando é por consciência, sabendo que está pecando, é pior ainda. O que acontece? Acontece que o Senhor ia dar a bênção para ela, mas tinha um negocinho para tratar com ela. Quando o Senhor fala do marido dela, toca o coração dela, sabendo que era uma mulher que teve 5 maridos. O que tinha ali com ela não era dela ainda. Ou seja, era marginalizada e era uma adúltera. Passaram por vários homens. Então essa mulher devia ser bonita, usando a lógica e a inteligência. O que acontece? Jesus falou assim: ó, disseste bem. Tu teve 5 maridos e o que tem agora não é seu. Jesus não disse mais nada. E ela olha para Jesus, e eu não sei, pastores, eu não sei, irmãos, se ela quer tirar o assunto, se ela quer desviar. Ela fala do monte da adoração. Nossos pais adoraram neste monte, mas vocês judeus falam que é Jerusalém. Eu não sei se ela está falando de adorar por causa do pecado dela, ou eu não sei se ela queria desviar o assunto, irmão Cid, se ela queria tirar esse assunto para desviar a atenção de Jesus. E agora Jesus fala de mim e de você. Como assim, irmão Adriano? Como assim, pastor? Pois bem, Jesus fala assim: mulher, nem é neste monte e nem em Jerusalém, mas a hora vem agora em que os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Calma aí, não terminei o texto. Deus é espírito, e o importa que os que adorem em espírito e em verdade, porque assim o Pai os procura. Cadê os adoradores aí? Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Oh glória! Ei Jesus! Ei glória! É você! Sou eu! É a igreja que entra por essa porta para adorar em espírito e em verdade. É por isso que falamos: se você tem liberdade, levante a sua mão, não para mecanizar você, não para deixar você como um robozinho que levanta a mão na hora que ele pede, que eu baixo a mão. Não, você tem liberdade para adorar em espírito e em verdade ao seu Senhor. Oh, Jesus.
adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Quando você entra por essa porta, venha para adorar o nome do Senhor. Não venha para olhar o terno do irmão, o jeito que o pastor prega, o erro de quem cantou ou o acerto. Não venha para olhar as coisas que estão em volta de você, que são físicas, que passam, são temporais. Olhe para cima, adore ao Senhor. Olhe para o céu. Porque senão você é só mais um frequentador e não um adorador. E Deus quer procurar adoradores. E quando Ele acha, irmão, a sua glória repousa sobre Ele. Eu sinto Deus aqui. Sobe, pode subir, sobe. Eu sinto Deus aqui. Pastor, mas aqui a mensagem correta de puro de Cristo. Eu gosto disso, mas não é isso. Se copiam. Já vi muitos que carro que já não estão na fé. Mas com o coração verdadeiro. Isso mesmo que a lágrima que sai do seu rosto não pode se evitar. Deus não quer, mas uma grande só se movimente para mostrar o seu poder, a sua glória, o seu povo, o seu Pentecoste. Deus quer verdadeiros adoradores. Que não vejam o tempo, não vejam o domingo, que não vejam se está chovendo, que não vejam as condições, se tem roupa ou não tem, mas que venham com sede da sua presença, com sede da sua glória. Oh Deus, eu sei que tem aqui esses que te adoram, Senhor, em espírito e verdade. Ele fala de mim e fala de você. E os discípulos nessa altura estão quase lá. No livro de João, o Senhor, Ele se manifesta como eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. São os 7 eu sou do Senhor. Também tem 7 sinais e milagres. No livro de João, ele coloca a divindade do Senhor exposta. Dos seus milagres, 7 contados, 5 não tem nenhum outro evangelho, só 2. Surpreendente, Jesus. E ele fala de você e de mim, volta ao assunto com ela de novo. E o que diz o texto, para que eu não me perca? Ela diz assim: eu sei, respondeu ela, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando Ele vier, Ele vai nos anunciar todas essas coisas. Aí Jesus olha para ela. A sede de Jesus não tem mais. A sua roupa, o seu suor de viagem, o seu olhar penetrante, olha, eu sou o Messias. Eu estou falando de uma samaritana, falando com o judeu. Eu estou falando de uma mulher que cresceu até com um certo ódio dos judeus, uma divisão religiosa e racial. Alguém que talvez não cresce em Jesus, mas que quando Jesus fala sobre o marido, ela diz que Jesus era profeta. Saiu da visão de judeu, foi para profeta. Quando Jesus se revela a ela como Messias, ela crê e acreditou no Mestre. E a Bíblia fala que quando está conversando com ela, a gente chega de volta. Como é que é o nome do irmão lá? Quem cantou aqui mesmo? Michael. Quando ele está conversando com a mulher samaritana, a gente está chegando de volta. O pastor Sandro com a sacola de pão.
Irmã Dejanira, com outra sacola, obreiro fiel. Todo mundo chegando junto e para ver. Diz não. Até agora eu andei com Jesus, eu vi sinais e maravilhas. Ele vem dos judeus, a salvação vem de nós. Mas ele fala com uma samaritana. Não. Irmãos, para você entender uma coisa, um rabi judeu, para falar com uma mulher sozinha era vergonha, era desonroso. Pior ainda se fosse falar com uma samaritana, Deus me livre. Que existia uma religiosidade, existia toda uma ética, mas o meu Jesus veio para quebrar essas coisas. Por que eu falo isso? Experiência minha. Amamos as almas, enviamos missionários, e muitas igrejas, quando falam isso, chega uma pessoa que está bêbada ou drogada, ou uma bermuda, uma roupa mal vestida, ou que seja uma pessoa do mundo, muitos olham assim: Jesus, quase faz ação da cruz, credo da cruz, vai embora. Porque nós estamos de terra. Somente. Porque eu uso uma Bíblia de estudo, porque meu sapato está bem engraxado, eu sou pentecostal. Jesus não veio para essas coisas. Jesus quebra essas coisas. Jesus pega o mais vil pecador, tira do lixo e transforma num luxo na sua presença. É por isso que eu não sei cantar, mas eu canto aquela música assim: tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Se o homem fosse olhar para mim, diria: esse não vale nada, é um sem vergonha, bebe, fuma, briga. Não, mas Jesus disse: não, é para mim um vaso escolhido e ponto final. Os homens julgam pela aparência, os homens julgam pela atitude ou pelo estado social, porque se tem ou não tem. Jesus vê você por dentro, vê quem é você, e Ele ama você. E olha pra mim com essa cara de bandido que eu tenho. Eu boto o cavanhaque, ficou pior ainda. Agora Deus já me deu uma cobrada, eu não uso mais regata, mas usava. Minha esposa tá aqui, sabe? Uma tatuagem aqui, outra aqui. É crente, mas não é crente, isso aí é marginal. Isso aqui. Aí quem me vê aqui ontem brincando de palhacinha aqui, cheio de alegria, quase vendo uma criança ver. É só Jesus, irmão. É só Jesus. Surpreendente Jesus. Que não olhou para mim e disse assim: não, realmente, o teu vizinho disse que você não vale nada, eu também. Jesus não vale nada. Não. Os teus irmãos de fé também dizem que você não tem muito jeito. Não tem mesmo. Mas ele disse assim: vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Por isso que eu canto mal, mas eu canto tocou-me. E Ele vai te tocar se não te tocou ainda. Mas voltando à história, porque às vezes eu viajo um pouco. A gente chega, pastor Jaci, e se debate com essa história. Eu sou judeu e eu não posso aceitar que o meu Jesus esteja falando com uma samaritana, e não dá. E essa mulher sai, larga o seu cântaro e vai correndo, e eles ficam olhando. Conversar com uma samaritana para eles era ofensa, porque eles são discípulos, e discípulos estão aprendendo. Jesus está ali, eles não perguntam nada, o texto diz isso. E eles dizem: Jesus, vem comer. Trouxemos a
conversando entre eles, aquela coisa de que quem é esse Jesus? Por que isso? Ela saiu correndo por quê? Qual era a conversa dos dois? Eles não estavam perto. Quem lhe disse para ela? O que ela disse para ele? Porque um homem conversar com uma mulher naquele tempo era perigoso. E o Jesus nos surpreende. Às vezes a gente, como obreiro, não entende os caminhos de Deus. Parece que o Senhor faz coisas diferentes daquilo que nós aprendemos pela nossa catequese ou cartilha. Nossa cartilha dos nossos irmãos ensinadores da escola dominical. É porque Jesus é mais profundo que letras. É mais profundo do que palavras. Ele é o autor da vida. E quem é o autor da vida não tem nada perdido para ele. Ela vai correndo porque Jesus revelou o seu pecado e disse para ela que era o Messias. Ela creu. Escute, Jesus veio para os judeus. João Batista já foi rechaçado. Muitos iam lá para ser batizados, sim, mas João Batista foi perseguido também. Jesus foi rejeitado. João diz que veio para o que eram os seus e os seus o rejeitaram. Então uma samaritana saiu de pouco tempo com Jesus, viu que ele era judeu, viu que ele era profeta, depois viu que ele era Messias, e saiu em um nível maior para testemunhar e para ser uma samaritana missionária. Agora eu te pergunto para você, discípulo de Jesus, o que eu perguntei para mim quando Deus falou comigo nessa palavra: há quanto tempo você anda com Jesus? Há quantos cultos que você tem estado com o Senhor? Há quantos anos você tem vindo servir o Senhor na igreja? Quantas Santa Ceia você já tomou? Quantos poder do céu já desceu? Que foi ministrado quinta-feira aqui, dá dó de não ter você aqui comigo. Quando o irmão Fernando falou o que fizemos com a unção que recebemos. Em pouco tempo, a samaritana saiu para anunciar o testemunho de Jesus. E nós, discípulos, que ficamos às vezes quietos, porque temos para nós Jesus. Ele veio para mim, se revelou a mim, e comigo está, e comigo vai ser assim. Não preciso falar para o vizinho da direita, não preciso falar para a esquerda, não preciso anunciar na minha escola, na faculdade, porque senão vão me pegar no pé. Não preciso falar na empresa, porque os meus colegas de trabalho vão me fazer perguntas, e eu tenho medo. Discípulo de Jesus, vamos aprender com a samaritana. Vamos anunciar a salvação, por mais simples que seja. Você não precisa ser teólogo, você não precisa ser mestre de divindades, doutor da Bíblia. Você tem o seu testemunho e sabe que Deus fez na sua vida, e ponto final. Você sabe que você era um vil pecador, uma pecadora, sabe que Deus te libertou da escravidão do pecado. Fale isso. E tem bancos esperando pessoas que você vai trazer. Tem cadeiras que estão vazias que você vai trazer através da sua conversa, do seu testemunho, dizendo assim: olha, eu era assim, mas Jesus me transformou assim agora. Olha, eu estou na igreja lá, é que quando eu cheguei eu estava caído, mas o Senhor me levantou e eu estou de pé. Sabe, a gente não fala para as pessoas. Parece que a igreja, ela está pregando para a igreja, e essa igreja não pode entrar nesse erro, porque senão será só mais uma. Faremos um movimento, um rodízio, e ficaremos nisso mesmo. Não, essa igreja é missionária. Essa igreja é para conquistar o reino de Deus e ver as almas. Já tem pessoas dizendo assim: mas como é que é? A senhora é pastora de outra igreja e vem orar aqui, que sou de outra igreja? Aí a pastora diz: eu não tenho placa de igreja, eu estou em prol do reino. Testemunho da pastora Angelita. Se você olhar para a placa, remanescente, só da justiça. Remanescente, nós somos tudo remanescente, remanescente. Vai ficar na remanescente a vida inteira. Mas se você fazer o que Deus veio fazer na terra, em carne, salvar, amar, abençoar as pessoas. Nós viemos
para salvar o perdido. Lucas 10:19 diz que o Senhor, Filho do Homem, veio para salvar o perdido. Se eu sou pequeno Cristo, cristão, tradução de cristãos, pequenos cristos, por que eu quero só fazer movimento para a minha igreja? Eu sou um artista por acaso? Eu me apresento num dia tal e mestre, se a minha mensagem foi melhor do que o outro? Isso não existe para nós, crentes já maduros, batido nas costas de apanhar. A gente precisa salvar as almas e dizer: venha ao Senhor Jesus, que Ele sara as suas feridas. Você é um missionário em potencial, gente. Escute aqui, ó. Olha para mim aqui, olha para o pastor. Todos vocês são líderes. Ah não, pastor, agora você falou uma bobagem grande. Não, eu te digo, todos vocês que estão aqui essa noite podem ser um líder diante de Deus. Por quê? Porque o que está em você, aquilo que você escuta, nenhuma empresa, por mais que seja a DIN, por mais que seja a Coca-Cola, por mais que seja a maior empresa do mundo, as empresas de computadores lá, de Bill Gates, não escuta o que você escuta e não recebe o que você recebe. Então você é um cidadão que vive na terra, que paga seus impostos, que trabalha de segunda a sexta, sim, tem a sua escala, mas você vem no culto, recebe o poder de Deus, Deus te perdoa, Deus te levanta, Deus te leva para lá, e você se cala. Samaritanos, vamos anunciar o evangelho aos perdidos. E os discípulos estão olhando a situação, pastor Sam. Aí Jesus disse: não vou comer, eu não quero comida. Estou terminando a mensagem. Jesus, mas parece que você faz a gente de palhaça. O Ajanês fala: homem do céu, você manda nós lá comprar pão, daí a gente vai lá, daí chega aqui, e daí o senhor não quer comer, parece que a gente é pobre mesmo. Claro que eles não falaram assim, mas isso é uma conjectura, a gente pode usar isso. Aí o que acontece? Jesus fala assim: eu tenho uma comida melhor do que a de vocês. Ah não, eu falei que essa mulher samaritana estava com Jesus, trouxe até comida para ele. Os discípulos, será que foi ela que trouxe comida para ele? Já comeu melhor que a nossa? Mas tá difícil, samaritano tá difícil mesmo, tá batendo nós. Fala com Jesus sozinho, traz comida para Jesus, e a gente está aqui. Jesus falava já olhando para que a samaritana estava lá na frente correndo. Ele é onisciente, Ele é onipotente e Ele é onipresente. De que forma? Ele estava ali, mas estava lá. Ele via a correria da mulher e falava: eu tenho que falar, eu tenho que falar, eu tenho que falar que o Messias está ali, eu tenho que falar. Ela tem que anunciar. Chega a cidade e diz: ei, meus irmãos, eu sei que eu fui pecadora, eu sei que eu tive 5 maridos, mas encontrei o Messias e ele me disse tudo que eu tenho feito. Jesus não disse tudo não. Jesus disse só que ela não tinha 5 maridos, mas a consciência dela foi tomada pelaquela palavra por Jesus, e Jesus tratou dela. Ele disse: venham e vejam. E o Senhor falando assim: não, vai vir aqui, nós temos que ceifar as almas, porque eu estou preparando, vocês vão ceifar o que eu já preparei. Aquela história toda de colher as almas. O que está acontecendo é que ela está voltando com uma galera agora para encontrar Jesus. O que é isso, pastor? Simples. Anuncie Jesus. Fale de Jesus. Por mais simples que seja, defenda o seu Jesus. Defenda a sua fé. Mostre para ele que você é digno de levar, dizer que é cristão, filho de Deus, eleito, salvo, raça eleita, geração sacerdócio real, nação santa, povo escolhido. Fale de Jesus, anuncie Jesus, para que as pessoas que estão com você, alguns rejeitam você, a experiência do pastor também, mas alguns vão perguntar para as pessoas ou para você: como é que é esse teu Jesus? Por que você fala assim? Por que você não bebe? Por que você não olha quando a mulher passa? Por que você não pensa em fazer um cachorrinho? Por que você, sabe, fazer um cachorrinho é passar a mão em alguma coisa da empresa. Por que você é diferente? Lajanei, gente. Aprenda aí.
Por que você? Por quê? Sabe por quê? É porque um dia eu estava sentado à beira do poço do pecado e teve um homem de mãos furadas e de olhar penetrante que disse: eu sou aquele que te ama e vim para te salvar. Nós precisamos falar de Jesus. As almas estão lá fora. Se sairmos daqui agora, pegar a Presidente Vargas, nos faz apavorar. O povo que está lá talvez triplique esse número aqui. Mas nós vamos para casa. Mais um culto que Jesus falou conosco. Mas para quê? Para ficar entre quatro paredes, não sair daqui para anunciar. Para ficar aqui recebendo palavras e palavras de homens e mulheres de Deus que assumem a tribuna com responsabilidade, que pregam uma palavra abençoada, que não sai nada da Bíblia. Profeta, mestre, evangelista, pastor, tem tudo aqui nessa igreja. Mas é para você se despertar, entrar nesse barco conosco e você pelo menos trazer mais um. Eu sei que é difícil. Essa semana eu convidei 6 casais, nenhum veio, mas eu tenho orado para que venha. Eu sei que é difícil, mas faça, tome essa carga contigo. Convide. Não venha só receber a bênção, senão eu sou abençoado. E ponto final. Não precisa salvar ninguém. Eu só quero Jesus para mim. Então você não pode ser um egoísta. E Jesus está com os discípulos, alguns meio beiçudo, birrento. E ela volta. E quando ela volta, ela traz mais pessoas com ela. E daí os discípulos caem por si. E eles, mais uma vez, talvez João colocou as mãos na cabeça e disse: meu Jesus me surpreende. Eu pensava que ele estava falando outras coisas com a samaritana. Eu pensava que ele estava talvez discutindo religião com a samaritana. Eu pensava que ele estava talvez dando uma lenha na palavra da samaritana. Mas ele amou a samaritana. Disse para ela, ela trouxe de volta esse povo. E o texto diz, olha só, 39: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher. Em virtude do quê? Do testemunho da mulher. Não falou pregação, não falou oração, não falou nada a não ser o testemunho. Se você não consegue pregar, tem vergonha, não tem conhecimento bíblico, não importa. Testemunhe. Por favor, testemunhe. Seja um missionário onde você está. Nós temos uma missionária aqui essa noite. Eu quero terminar um pouquinho mais da mensagem. A missionária está aqui. Nós sabemos que já abençoamos ela nas ofertas. Mas não é só ela que é missionária, porque ela está numa região, certo? Ela não é onipotente, onisciente, onipresente, não pode estar em todos os lugares. Ela está naquela região, fazendo uma obra naquela região onde for mandada, ou outro país, ou seja. Mas e o teu vizinho? E o teu patrão? E a tua família? Não fala de Jesus, fica tímido. Concorda com outras coisas dos crentes ainda? Está na hora de colocarmos uma maturidade no nosso coração e caminharmos rumo às almas. Porque senão, eu disse e repito, seremos a igreja de crente para crentes, atrações para crentes, hinos para crentes, pregações para crentes. E cadê o perdido? Cadê o pecador que precisa de uma aceitação aqui? Irmãos, quando o Senhor falou comigo, eu lembrei da minha esposa que disse isso para mim. Quando dizia assim: está na hora de sair e pregar para fora, nas ruas, nas praças, porque para pregar nos púlpitos tem bastante pregador. Aqui, vim aqui mostrar sua performance. Não estou criticando isso. O seu conhecimento, tem bastante gente que liga para pastores e pede agenda. Mas para ir nos valados, nos campos, atrás do perdido, tem poucos. Que o coração missionário toque você.
coração que ama o perdido, se ele é samaritano, se ele é correapintense, se ele é lá do Cerrito, se ele é do Guarujá, não interessa. Que toque você. Deus me tocou nesse texto. Para que essa igreja vire um barracão, nós precisamos acordar. Para que essa igreja cresça como se almeja um crescimento, nós precisamos ter passos missionários. Quão famosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho. Não é missionário? Fique de pé comigo. E a mulher disse: não, o texto diz: muitos outros creram nele, e ele permaneceu com eles 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: agora, não é pelo que você disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que é este o verdadeiro Salvador do mundo. Eu quero que você que está aqui essa noite, eu não conheço todo mundo ainda, eu sou novo pastor aqui. Alguns eu já conheço, são irmãos que estão aqui já desde o começo. Mas eu vou fazer uma pergunta a você. Aos discípulos nós nos surpreendemos. Aos samaritanos que se encontraram com Jesus, a vida foi mudada. Quem quer nessa noite se encontrar com Jesus como se encontrou a mulher samaritana? Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus como suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém? Vem aqui à frente. Eu pedi a Deus nas minhas orações que pelo menos um viesse. Vocês vieram os dois.